É ele quem nomeia, é ele quem exonera, e se também não tiver aceitação, a concordância dele, eu não poderia viver esse momento aqui. Além desses, eu agradeço as pessoas que me apoiaram durante a campanha, que estão aqui presentes, pastor Cláudio da Igreja Amor Divino, o João Agripino, aqui da Igreja Presbiteriana. Eu não estou vendo minha mãe, está ali. Minha mãe, que eu tenho que agradecer. Meu tio Acemar veio lá de São Paulo para me apoiar na campanha, trabalhou muitos anos na Prefeitura de São Bernardo do Campo, me apoiou na campanha e veio especialmente para minha posse. Só tem um problema, não votou em mim. Ele vota lá em São Paulo, mas me ajudou muito e eu preciso registrar aqui com muito orgulho, com muita honra esse momento. Bem, passada então essa fase, eu tenho que dizer a todos que a minha história nessa casa, ela não começa hoje. Há exatos 3 anos, em fevereiro de 2012, eu tive a oportunidade de viver essa experiência. Só que naquela ocasião, eu assumi com a data marcada para terminar. Era ano eleitoral, então o titular teria que desincompatibilizar para disputar as eleições. Então eu entrei em fevereiro sabendo que no final de março teria que sair. Foram 50 dias de mandato. Antes mesmo, no entanto, em 2009, a minha história nessa casa começou, porque naquela ocasião, na gestão do presidente professor Davi Loss, hoje vereador aqui, eu entrei pela primeira vez para um cargo na administração pública como supervisor financeiro aqui nessa casa. E eu pude contribuir com o aprimoramento de alguns processos, algumas rotinas, com a ajuda dos servidores efetivos, comissionados e autonomia concedida pelo presidente Davi. Então a gente pôde, além de aprender muita coisa, mas também trazer um pouco do conhecimento da iniciativa privada, da formação acadêmica e contribuir para essa casa. E o que continuou com a gestão do presidente Júlio Ferrari até o final de 2012. Embora esse momento seja de alegria, comemoração, de agradecimento, eu destaco que nesse período, essa casa não foi vítima de fraudes e de prejuízos, que já é de conhecimento amplo geral. Ao contrário, nós economizamos muito, inclusive nos livramos de cobrança indevida. Eu me recordo que a empresa de telefonia cobrava aí R$22 mil da Câmara Municipal. E nós fomos estudar o contrato. Ô presidente, meu tempo terminou. Nós fomos terminar aquele contrato e conseguimos extinguir aquela dívida. Presidente, eu queria só pedir mais 2 minutos para terminar. Como a expectativa do exercício desse mandato agora, ela é superior a 50 dias, mas que pode inclusive ser menos, esse é o ócio do ofício da suplência. Você está aqui hoje, na semana que vem não sabe, de acordo com os acontecimentos. E eu tenho que aproveitar essa oportunidade para fazer algumas considerações de conscientização aos ouvintes e presentes. Desde que eu decidi por concorrer pela primeira vez, eu ouvi gente próxima, gente esclarecida, gente inteligente, amigos, dizerem que política não é coisa para gente séria, que você vai se corromper, não se mete nisso, e aí por diante. Eu sempre tive a firme convicção de que os homens de bem, honestos, capacitados, devem sim contribuir para uma sociedade melhor. Da mesma forma com que precisamos de médicos, engenheiros, advogados, professores, economistas, pedreiros, precisamos de pessoas boas atuando na vida pública, discutindo e decidindo temas que influenciam a vida de todos os empregados e patrões, de ricos e pobres, de nossos pais e de nossos filhos. Precisamos sempre acreditar que é possível mudar e melhorar sempre. Afinal, se diferente for, desistiremos de lutar e tudo ficará pior. Martin Luther King dizia: o que me preocupa não é o grito dos violentos, dos corruptos, dos desonestos, dos de sem caráter e dos sem ética. O que mais me preocupa é o silêncio dos bons. Nesse mesmo sentido, Edmund Burke, que foi um filósofo e político britânico, ele alertava já no século XVIII que tudo que é necessário para o triunfo do mal é que os homens de bem nada façam. É por isso que eu acredito, e eu já dizia isso desde o meu panfleto de campanha. Interessante que o Atlético Mineiro começou a torcida em 2013, na época da Libertadores, e deu sequência em 2014, inclusive naquela virada em cima do meu Flamengo lá, com esse grito de guerra, eu acredito. E lá em 2012, na campanha, no meu panfleto,
eu já tinha esse slogan, a chamada era Eu Acredito. Eu acredito que nós podemos melhorar, que nós podemos fazer mais, que nós podemos fazer melhor. Tudo que está aí pode ser mudado, pode ser melhorado, e vai ser sempre assim. Daqui a 20 anos vai ser assim, daqui a 50 vai ser assim. E é só por isso que o mundo evolui. E é por tudo isso que no exercício desse mandato, enquanto eu tiver a oportunidade de aqui estar, eu vou agir com coragem, com ética e comprometimento. Vou me dedicar exclusivamente ao mandato, ficando no meu escritório de advocacia, sendo conduzido pelo Dr. Igor, grande amigo e profissional. Nesse período eu vou me dedicar aqui às questões da coletividade, às questões públicas. E por pensar em agir dessa forma, mesmo sabendo da lealdade que devo ao governo e ao Partido Verde, além de ler e compreender integralmente cada projeto de lei que aqui for apresentado, de apresentar projetos de lei que tenham aplicabilidade e benefícios práticos e reais aos munícipes, vou acompanhar e me inteirar de todos os atos da administração que impactam a vida do cachoeirense, buscando respostas às questões como a continuidade do monopólio no transporte coletivo de passageiros, para o que já requeri informações e cópias de documentos. Fui agilmente atendido pelo Fernando Moura, presidente da AGESA, porque a informação que é um parecer técnico já chegou em minhas mãos, e como representante do povo, eu preciso ler e entender as ações apontadas como causas da não viabilidade técnica e econômica de se adotar mais de uma empresa operando esse transporte. Eu entendo que esse é um dever meu como representante do povo. Bem como eu preciso entender os critérios e dispositivos legais que autorizam um reajuste de 8,16% na passagem, na tarifa do transporte urbano, que foi de 2,45 para 2,65, ante uma inflação pelo IGPM de 3,67 ou 6,23 do INPC. Não estou aqui dizendo que está errado, eu preciso entender para que eu possa bem representar o povo que me elegeu. Antes de finalizar, eu gostaria ainda de registrar o excelente resultado, importante para nós cachoeirenses, das eleições na Assembleia Legislativa do Estado para o nosso município, tendo o presidente, o segundo vice-presidente e a presidência, que provavelmente se confirmará hoje, de uma importante comissão que é a Constituição e Justiça. Temos que reconhecer a destacada atuação do deputado Rodrigo Ferraço e exaltar e parabenizar o deputado Rodrigo Coelho pela importância que alcançou naquela Casa de Leis em tão pouco tempo, conquistando a confiança dos seus pares pela sua incrível capacidade de articulação na condução de grupos e negociações em prol da harmonia na Casa e a governabilidade para o Executivo do Estado do Espírito Santo. Certamente Cachoeiro ganha com esse resultado, porque são representantes nossos aqui de Cachoeiro em posições de destaque com voz na Assembleia Legislativa, e eu não podia deixar passar isso em branco. Finalizando, posso assegurar aos meus amigos, eleitores e todos os cidadãos cachoeirenses, como representante legítimo do povo, vou defender com galhardia, altivez e honradez os interesses da coletividade acima do interesse partidário e pessoal, como deve ser. Afinal, eu não fui obrigado a estar aqui. Coloquei-me à disposição e muitas pessoas acreditaram que eu poderia representá-las bem, razão pela qual fui honrado com 1.019 votos. Encerro com duas citações que se complementam. São Francisco de Assis foi um grande filósofo. Ele dizia: evangelize sempre, se necessário, use palavras. Ou seja, eu tenho que demonstrar, as palavras são secundárias. E o padre Antônio Vieira, que disse: as palavras movem, os exemplos arrastam. Eu espero aqui, nesse período que aqui estiver, poder dar exemplo para os meus filhos, para os meus familiares, para os meus pares e para aquelas pessoas que confiaram em mim, para que eles possam ver em mim um exemplo de dignidade, de honradez, de seriedade no exercício de tão nobre função que é de um edil, de um parlamentar representando os interesses de todos. Muito obrigado a todos e espero em Deus colaborar para o município de Cachoeiro. Vereador Jonas, quero registrar nesse momento que foi um momento de juramento e a posse foi feita em dezembro. E pedir a Deus que ilumine o seu caminho nessa nova jornada de trabalho. Sabemos da sua capacidade, da sua inteligência e vai somar muito para contribuir para Cachoeiro Itapemirim, em termos de projetos,
em termos de ideais. Parabéns, de todo o coração. Senhor presidente,